Bora falar do Flamengo? O Tite começou os trabalhos por lá essa semana, só que o filho dele, que é o auxiliar dele, que a gente já falou muito sobre isso aqui durante a Copa, né, Renato? O Matheus Bach, ele já conhece o clube. O UOL conta hoje que ele passou por lá em 2015, quando ele fez um estágio com o Luxemburgo, que foi, detalhe, o último técnico que começou e terminou um ano na Gávea. E aí, Renato, esse conhecimento dele do Ninho do Urubu pode ser útil para a comissão técnica do Tite? Acho que muito pouco, porque 2015 era uma época que o Flamengo ainda engatinhava em montar o seu CT. E depois eu vou dizer uma coisa: ser estagiário do Luxemburgo, para mim, nos dias de hoje, e mesmo em 2015, a passagem do Vanderlei em 2015 no Flamengo não foi boa. Ele foi demitido pela Patrícia Amorim. Aliás, num furo de reportagem que eu dei, que ele enlouqueceu, né? Porque a Patrícia contou antes para mim que ia demiti-lo, quando ele estava vindo no Urubu para a Gávea para ser demitido. E ele já chegou lá com a notícia nas redes sociais. Mas, enfim, eu tenho uma certa implicância com o Bach, o Matheus Bach, desde a época da seleção, porque eu acho que ele não tinha competência suficiente para estar no lugar onde ele esteve. Agora, e além disso, ele tem umas histórias aí que a Miri já lembrou, né, de curtir posts machistas e sexistas e coisas do gênero que o condenam. Agora, uma coisa eu sou obrigado a conhecer. Cada vez mais a gente vê técnico com filho trabalhando na comissão técnica. Dorival Júnior é um deles. O Ancelotti, o filho dele, também trabalha na comissão técnica do Real Madrid. É uma coisa que eu acho de... Me fugiu o termo agora, como é que é o nome? Quando você emprega parente, me ajudem aí, por favor. Nepotismo. Nossa, Nepotismo. Nepotismo. É um nepotismo que eu acho que deveria ser evitado. Mas a gente sabe que não vai acontecer. O Tite, aonde for, o dia que sair do Flamengo, for para outro clube, para uma outra seleção, ele vai levar o filho, não adianta. Ele resolveu formar o filho como auxiliar de futebol, como analista, como sei lá eu como. Uma das coisas que me irritava muito, por exemplo, na seleção, era o Tite fazer uma substituição e quem ficava instruindo o que fazer o jogador na beira do campo era o filho dele, Matheus Bach. Até parece que ele tem uma história grande o suficiente para isso, né? Eu só acho que, infelizmente, isso é uma prática que está cada vez mais se espalhando. O Cuca tinha o Cuquinha, e por aí vai. Se a gente olhar bem, 200 casos aí menos famosos que tem, até o mais famoso de todos, que é o Ancelotti, e o filho dele também na comissão do Real Madrid. Eu não gosto, mas, infelizmente, não tem como evitar hoje em dia. Concorda, Miriam? Totalmente. Eu acho, primeiro, né, como a gente pode falar em meritocracia num país como o Brasil, né, numa sociedade como essa, assim, ele leva o filho, não é a filha, né, é sempre o filho, leva o filho para trabalhar. Acho muito questionável. Acho que a gente precisa enxergar que não existe, né, é uma ficção falar em meritocracia. Mas não é só isso. O Renato tocou, e eu vou reforçar, o filho do Tite curtiu, não uma, não duas, não três, dezenas de vezes, postagens transfóbicas, machistas, misóginas e de conteúdo altamente violento. Quando a gente descobriu isso, a imprensa descobriu isso, quando ele estava na seleção brasileira. E ficou por isso mesmo, gente. Tá tudo certo, segue o jogo, foi nada, o patrocinador não se revoltou, né, porque ele tá lá com uma camisa cheia de patrocínio, tem marcas, esse cara tá vestindo marcas e tá tudo certo. Transfóbico, misógino, machista, curtindo todo esse conteúdo aí e segue o jogo. E é esse cara que tá lá, tirando foto com um dirigente que morde a virilha de torcedor e todo mundo rindo, né, é uma operação limpa-barra geral. Só acontece com homens brancos no Brasil. E o Dário Ferreira está falando aqui que o empoderamento feminino no futebol é recusado pelo machismo dominante. E a Leila pode moderar o tom, mas faz uma boa gestão, sim. Eu vou encerrar essa enquete, até porque já está um resultado muito superior. O que você achou dessa entrevista da Leila? 47% acham que ela tem razão. Apenas 29% acham que as críticas não têm fundamento e 24% acham que ela não precisava ser tão dura. A gente vai encerrar essa para colocar uma para a alegria de Renato sobre a seleção brasileira. Já eu leio para vocês. Mas eu queria ler mais um comentário aqui para a gente voltar para o tema. O Miguel Costa diz que ele troca o Landinho e o Tite pela Leila e pelo Abel. Que tal nação? E aí, Renato?
Olha, é uma troca tentadora, sem dúvida nenhuma. Uma das questões que o Tite vai ter que resolver, e logo, é o contrato de muitos jogadores que se encerram agora, como o do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro, do Rodrigo Caio, do Felipe Luiz e do Davi Luiz. Renato, qual desses jogadores ainda é fundamental para o time? Eu acho que fundamental nenhum. Nenhum desses jogadores se mantém como um dos principais jogadores do time. Muitos não estão nem jogando, né? O Rodrigo Caio, eu nem me lembro a última vez que ele jogou. O Felipe Luiz tem jogado alternadamente, ele joga um pouco e sente contusão. O Davi Luiz é a mesma coisa. O Everton Ribeiro, desses aí, talvez seja o que tem atuado mais e tido em algumas partidas, não em todas, algumas partidas, ele lembra o velho Everton Ribeiro até o ano passado. Ele consegue ainda, de vez em quando, fazer a diferença. Mas isso aí vai caber muito ao Tite. O que o Tite vai tirar desses caras? Eu lembro sempre que quando o Dorival Júnior assumiu, havia jogadores que a torcida do Flamengo queria matar, como, por exemplo, o Léo Pereira. E ele conseguiu recuperar o Léo Pereira. Então, eu acho que cabe ao Tite agora, e eu achei fundamental que o Tite assumisse, como está assumindo, ainda este ano, para ele poder fazer essa avaliação e chegar e dizer, olha, renova com esse, não renova com aquele. Eu acho que é fundamental. Se ele assumisse no início do ano que vem, ele muito provavelmente ia pedir para renovar com todo mundo para ele poder avaliar. Então, foi excelente a decisão dele de assumir esse ano para tentar botar o Flamengo na Libertadores e principalmente para poder fazer essa avaliação do elenco. Eu acho que a maioria aí não tem futuro no Flamengo, não. Acho que o Davi Luiz já deu o que tinha que dar, teve até uma temporada de 2022 importante, foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil como titular. O Rodrigo, infelizmente, o problema dele é físico, o físico dele não aguenta mais, aquele joelho dele. O joelho do Rodrigo Caio parece uma outra pessoa, né? Tão grande, deformado, parece que é alguém que está lá vivendo naquele cantinho ali. O Felipe, eu acho que o ideal para o Felipe seria ele, de repente, jogar o Carioca para se despedir. O Carioca é uma competição de menos intensidade. E, de repente, passar logo para a comissão técnica, como funcionário do Flamengo, trabalhando na comissão técnica do Tite. Então, se amanhã ou depois o Tite for embora, o Felipe fica, até com chance, eventualmente, de assumir. Todo mundo que convive com ele, que ouve as conversas e as entrevistas dele, percebe que ele tem tudo para ser um grande treinador. E o Everton Ribeiro também, eu acho que o Flamengo pode dar uma conversada para renovar, talvez, por mais um ano no máximo. Mas que isso eu não acredito. Agora o Bruno... Hirose. O Roberto Hirose diz aqui, só o Bruno Henrique ainda faz a diferença. Nem ele, Renato? Não, o Bruno Henrique fica. Não, esse aí não tem nem que discutir. O Bruno Henrique eu nem considero nesse caso, porque o Bruno Henrique está jogando em alto nível ainda, entendeu? Tem dois que estão jogando em alto nível, o Bruno Henrique e o Gabigol. Vai. Quer dizer, o Gabigol já jogou, mas que vale a pena você tentar recuperar. Porque o que aconteceu com o Gabigol, ele está fora de foco. O Gabigol está muito mais preocupado em ser Lil Gabi do que em ser Gabriel Barbosa ou Gabigol. Mas isso aí eu acho que o Tite vai ter condição de resolver. E claro, o Arrascaeta nem pensar em se livrar dele também, né? Mili, você concorda? Mantém o Bruno Henrique, recupera o foco do Gabigol? Isso. E Gerson, né? Gerson também manteria, sem dúvida nenhuma. Sim, e Gabigol, ninguém desaprende a jogar, né, gente? Não existe isso, assim. Ele vai voltar a ser, com a devida atenção, né? O devido reconhecimento do que está acontecendo, talvez um departamento de psicologia, né? Para trabalhar a cabeça desses caras, mas o Gabigol não desaprendeu a jogar, né? Então, sim, eu não desistiria dele, não. Pedro, né, gente, também. Não, Pedro, sem dúvida, fica também. O problema maior é a turma que já passou dos 30. E alguns já passando bastante, né? Dessa turma que passou de 30, para mim, o Bruno Henrique é o único indiscutível. O resto você tem que avaliar. Sim, verdade. Porque Gabigol, Gerson, Pedro, Arrascaeta, é tudo abaixo de 30. Sim. Quero repassar essa pergunta para o nosso chat aqui. Vocês concordam que são esses nomes que devem permanecer no time? Tem um comentário aqui, peraí, deixa eu ver se eu acho. Aqui, do Marcos Vinícius, falando, só vejo brancos comentaristas, cadê a inclusão? Sim, é uma questão que a gente sempre fala aqui, né? O UOL já está
trabalhando para aumentar essa inclusão, que é um reflexo da nossa sociedade, né? Mas estamos batalhando nisso. Agora, sobre essa situação do Flamengo, o Corinthians vive uma situação muito parecida, com grandes jogadores sem contrato para a próxima temporada. No caso do Corinthians, são 9. O Fábio Santos, o Gil, Renato Augusto, Paulinho, Giuliano, Maicon, Cantilho, Bruno Mendes e Juan Oliveira. Desses, Mili, quem que tem que permanecer e renovar com o Corinthians? Ai, que difícil isso. Eu não acho que muita gente tem que ir embora, sabe, Domi? Eu acho, mas não acho que é isso que vai resolver. Não é esse o problema do Corinthians. O problema do Corinthians é muito maior do que o do Flamengo, mas muito maior. Eu acho que a gente tem que sim renovar o elenco. Estava no fim de papo outro dia com o Renato, e a gente tocou nesse assunto, assim, do Renato Augusto, né? O que fazer? Porque é um fora de série. Mas agora ele não joga mais 2 tempos seguidos, não joga 3 jogos seguidos. Fazer o que com ele? Está em disputa, né? O que a gente vai fazer? Não, é um debate, não sei. Eu deixaria o Renato Augusto embora. Mas não sei, nem eu mesma sei se concordo comigo, sabe? Tem jogadores ali, por exemplo, o Cantillo, eu acho que ele nunca foi escalado na posição correta. Eu concordo, a Marília Ruiz vive repetindo isso, ele não é volante, ele não é volante. Ele não é volante, ele não vai fazer isso, sabe? Então, acho que olhar cada jogador, ver quem fica e quem sai, é importante. Fagner, visivelmente fora de forma, né? Não vou falar acima do peso, mas fora de forma. Fábio Santos, agradecemos todos os serviços prestados, tem que sair rendidas as devidas homenagens, mas talvez não dê mais, né? Então, muita gente... Yuri Alberto, eu não sei, até hoje eu não sei. No Inter ele foi tão bem, né? E aqui ele não marca gol, é um centroavante que não marca gol. Fazer o que com Yuri Alberto? Mas não é isso. Eu acho que tem que ser avaliado outras coisas, assim. O Corinthians tem a terceira maior folha salarial, folha de pagamento do futebol brasileiro. Como assim? E a atual diretoria diz que está arrumando a casa, que é uma administração impopular. Por isso, sugerindo assim que não ganha nada por isso. Está arrumando a casa com a terceira maior folha de pagamento, liquidando a base a preços irrisórios, trazendo Yuri Alberto. Eu não sei. Então é por aí, sabe? Não, acho que não vai adiantar nada você reformar a mobília da sala com a casa caindo aos pedaços. Com aquela infiltração, né, que volta. Você pinta, isso, o negócio volta. Ô, exatamente. Renato, qual desses a gente falou ainda tem um mercado entre os principais times da Série A do Brasil? Primeiro, deixa eu fazer um comentário. O primeiro cara que deveria vazar para começar a resolver o problema do Corinthians é o presidente. O Duílio Monteiro Alves é um caos, é um desastre. Ele vendeu praticamente a base toda para trazer o Yuri Alberto. Mandou embora aquele, como é o nome dele, aquele zagueiro excelente que está na seleção. Robert Renan, um zagueiraço, aquela coisa que aparece de anos em anos. E ele aí incluiu numa negociação para trazer o Yuri Alberto. E outros jogadores, ele e o Zenit parece que tem uma linha direta, né? O garoto revela aqui, vai para o Zenit. Eu acho o Duílio Monteiro Alves o maior problema do Corinthians. Agora, dessa turma que está saindo aí, que nós estamos comentando que poderiam sair, que precisavam sair, eu daria uma chance ao Renato Augusto no Flamengo, para ele encerrar a carreira. Vem para cá com um salário mais baixo, com um contrato de produtividade, mas vem para cá encerrar a sua carreira, que você vai acabar campeão de alguma coisa e vai ser legal para a sua história, porque fala-se muito do Renato no Corinthians, o Renato é jogador da base do Flamengo. O Renato espantou para o futebol e jogou no time profissional, jogou bem no Flamengo. Então, eu acho que seria legal. E para o Flamengo, olha, quem sabe, né? Você junta um meio Arrascaeta com um meio Renato Augusto e você sempre vai ter alguém lá para poder armar as jogadas, né? Embora eu acho que no ano que vem o Flamengo vai despejar tanto dinheiro no futebol para contratar jogador, que é o último ano da administração Landim, que eles vão finalmente trazer um cara para a reserva do Arrascaeta, né? Ou para jogar com o Arrascaeta, coisa que esses anos todos não fizeram. Mas dessa turma toda aí, o único que me interessa realmente seria o Renato Augusto. E dos velhos, não está na lista, mas eu gostaria muito, o Cássio, né? Para mim, o Cássio hoje em dia é o único grande jogador do Corinthians. Esse ainda é um goleiro espetacular. Concordo, Renato. E o Gel, o Wood, diz aqui que Renato tem todo o meu respeito, um grande jornalista.
Muito bom. Valeu! E a Amília Charreiro, a Amília é tão maravilhosa. Denis Oliveira, RMP, o muso do bom humor. Olha, muso do bom humor. Gostei Uia, dessa. uia, uia.